Então, pessoal, nós vamos estar trabalhando aqui agora, nós vamos estar tratando sobre organização, metodologia e rotina dentro do ArchiCAD. Nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar tratando, nós vamos estar mostrando como que isso efetivamente faz com que o seu programa esteja bem configurado ao ponto de fazer com que tudo seja bem rápido de se lidar. Ok? Antes de mais nada, eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro delas é que eu vou estar utilizando o exemplo do ArchiCAD 16. Por motivos óbvios, tem pessoas que ainda não trabalham com a versão de 64 bits, que é a partir do ArchiCAD 17. A versão 17 ela é exclusiva para computadores de 64 bits, enquanto a 16 ela ainda engloba 32 e 64. Então, para não excluir os usuários de Arc que ainda estão com a configuração de computadores para 32 bits, eu vou estar utilizando isso daqui como exemplo. Ok? Quando for pertinente, eu vou fazer um paralelo com o 17 para mostrar onde que determinadas configurações e informações estão no 17, para poder mostrar para o pessoal que também está utilizando o 17 e o 18. Mas a grande parte das informações que eu vou dar vai ser no 16, o que praticamente não muda para o 17. Mas algumas peculiaridades eu vou estar tratando no 17. E uma segunda coisa é para entender como que o ArchiCAD funciona. Todo mundo já se deparou com essa conceituação BIM, sabe que isso realmente não é mais o futuro. Quem fala que o BIM é o futuro está atrasado, o BIM já é realidade. E realidade para alguns, inclusive para mim, há quase uma década. Então não tem essa premissa de que é futuro. Não, o ArchiCAD ele já é presente, ele já é um presente muito real. Então, tudo dentro do ArchiCAD, ele funciona em forma paralela, se a gente pode dizer assim, como um documento que você acaba redigindo, e se ele tem algum erro e você imprime esse documento com erro e pede para uma pessoa xerocar esse documento vai ser xerocado com vários erros. Então, quando você for distribuir, todos os documentos que você xerocou vão estar errados. Mas se porventura você chegou e teve preocupação de fazer uma revisão no documento, olhar o dicionário, enfim, pedir para uma pessoa consertar o que eventualmente estava errado, você vai imprimir esse documento correto. E quando essa pessoa for tirar xerox do documento, ele vai estar correto. E essa mesma conceituação a gente tem dentro do programa. Quando você for trabalhar com o ArchiCAD e fizer uma primeira configuração muito bem feita, todas as configurações que estiverem sendo utilizadas a partir de então vão estar sendo bem feitas. Ok? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que compreender dentro do programa. A interface dele, já está dando para perceber que é uma interface muito amigável. A forma de trabalho dele ela é muito tranquila, ele não tem aquele visual grotesco, é um visual muito bom de se trabalhar, é um visual organizado, é um visual bonito, a interface dele faz com que a gente queira sempre projetar mais, então o importante não é a gente ficar parando apenas no que está acontecendo na tela do computador, mas compreender o que está por trás da tela do computador. Mais importante de entender a forma de organização dos ícones, dos comandos e da localização de cada coisa aqui, o que também é importante, mas numa forma comparativa, mais importante do que isso é entender como que o ArchiCAD está sendo organizado por trás do teu monitor, por trás do que está efetivamente aparecendo para você. E é isso que a gente vai trabalhar agora. É isso que a gente vai tentar criar uma organização para você trabalhar dentro do seu programa, uma metodologia que você vai utilizar nos seus projetos e uma rotina para fazer com que tudo isso seja adequado para o que você está efetivamente projetando, configurando, usando e publicando. Entenderam? Então, a priori, a gente vai estar focando nisso hoje. Não tanto como o programa funciona, não tanto o que é BIM, não tanto na história do ar, nada disso. A gente vai estar tentando mostrar o que efetivamente é interessante de apresentar. Organizar o seu projeto, organizar o seu arquivo para fazer com que a produtividade seja máxima. Com que a produtividade não chegue a 100%, chegue a 120%.
se é possível. Então, a gente vai estar focando nisso. E para focar nisso, a gente tem que compreender 4 coisas básicas, que eu considero básicas para poder trabalhar no programa aqui, que são os nossos layers, que é o que a gente vai estar mostrando daqui a 5 segundos, as nossas canetas e cores, que de forma paralela é o que o AutoCAD tem como CTB. Nós temos também as nossas composições, que é o que trata de configuração complexa tridimensional, nosso programa para poder utilizar para, por exemplo, fazer um projeto executivo, por exemplo, e o mapa de projeto, que considero eu a configuração mais importante do programa. Então são as 4 configurações mais importantes que a gente vai estar dando uma pincelada, mostrando para vocês o que realmente é importante, o que eu realmente considero importante para a gente poder trabalhar. Não se iludam, tudo dentro do programa é importante. Tudo que está aparecendo e o que não está aparecendo vai gerar um resultado. Mas numa hierarquia de informações complexas a trabalhar, eu considero essas 4 como as que dão as maiores respostas, tanto de erro quanto de acerto, e as que são mais coerentes para a gente poder ver no tempo que a gente está disponibilizado para poder trabalhar hoje, tá bom? Então a gente vai estar começando com os nossos layers e temos diversos arquivos, diversas formas de trabalhar com relação a isso, mas para você, usuário do Windows, você pode estar acessando o seu Ctrl L como atalho de teclado que você vai estar habilitando. A primeira coisa que a gente tem que entender é, excluindo a parte dos layers, vamos entender que a gente tem que mandar no programa. Nós, usuários do programa, é que temos que mandar no programa, não o programa mandar na gente. Não sou eu que me deixo dominar pelo programa, sou eu que domino o programa. Não é você, o usuário, que está aí olhando, me escutando agora, que tem que se deixar dominar pelo programa. Você tem que agora, quando terminar essa nosso congresso aqui, nosso encontro, você tem que dominar o programa. Então é isso que a gente tem que compreender. E como que a gente pode trazer isso para cá agora? Na nossa nomenclatura dos vegetais. Aqui nós temos dividido alguma parte e eu vou criar um exemplo paralelo para vocês aqui agora, que eu gosto muito de dar na minha aula. Nas aulas que eu dou de ArchiCAD eu sempre utilizo esses exemplos. De você, como pessoa, exclua que se você é usuário do ArchiCAD ou de qualquer outro programa ou de qualquer outro software existente no planeta, exclua. E você é uma pessoa comum agora que você está indo no seu guarda-roupa. Então, o que você tem dentro do seu guarda-roupa? Você tem, evidente, suas roupas, você tem o seu vestuário. Então, o que está acontecendo? A gente está, metaforicamente falando, que a nossa caixa de layers aqui que a gente está trabalhando, a nossa caixa de vegetais, a nossa definição de layers, ele é o nosso guarda-roupa. Ele está trabalhando com essa forma paralela de compreensão. Então, e os nossos layers, os nossos vegetais, eles são as nossas roupas. Ou seja, quando você entra no seu guarda-roupa, você vê que todas as suas roupas estão guardadas dentro do seu guarda-roupa. Então, aqui no nosso projeto, você tem a nossa caixa de layers, a nossa definição de layers, em que todos os layers estão contidos aqui dentro. Mas nós temos também uma combinação de vegetais, nós temos uma combinação de layers, nós temos um conjunto de layers. E para que isso serve? Novamente levando você, por exemplo, no seu guarda-roupa. Você tem o seu guarda-roupa e você tem a roupa que está lá dentro. Mas você utiliza uma combinação das roupas que estão ali dentro, poucas roupas que estão ali dentro, para fazer uso num determinado evento que você tiver que ir. Então nós temos aqui, ao contrário do que acontece no AutoCAD, onde a caixa de layers do AutoCAD ela é bem complexa, ela tem diversos usos dentro da mesma caixa, aqui nós temos apenas, única e exclusivamente, a configuração de layers, nada mais além de layers. Todas as outras configurações do programa estão locadas em locais próprios do programa para isso. Então aqui, como ele decidiu que essa seria a caixa de layers, ele decide apenas para configurar, manipular e jogar os layers no seu projeto. Então aqui nada mais além de layers. Então o que nós temos? Nós temos os layers e nós temos a combinação de layers. Ou seja, nós temos a nossa roupa,
toda ela contida no nosso guarda-roupa, no nosso armário, e aqui nós temos os usos para os eventos. Exatamente assim, você tem lá a sua roupa, qual você vai utilizar uma determinada combinação de roupas para ir para uma praia, para ir para um churrasco, para ir para um aniversário, para ir para um casamento, para ir trabalhar, para ir para a faculdade, para ir levar o filho na escola. Não importa o uso que você tem, você pode ou não repetir uma determinada peça de roupa para um outro evento, como pode acontecer aqui. Você pode usar o mesmo layer, por exemplo, arquitetura, para mostrar a alvenaria, para mostrar o layout da arquitetura, para mostrar o layout de ar-condicionado, de hidráulica, enfim, você pode utilizar o mesmo layer para repetir nos conjuntos em específico. Como você também pode usar uma mesma peça de roupa para repetir em determinados eventos. Sei lá, a meia, por exemplo, você pode usar a meia para determinados usos, ir para academia, jogar futebol, né, ir para um churrasco, então você está utilizando a mesma peça de roupa para poder fazer os seus eventos de forma separada. Então aqui nós temos sim essa organização, dessa forma metafórica de trabalho, dessa forma paralela de compreensão. E para isso nós temos o quê? Nós temos o nome dos nossos layers, ou seja, o nome das nossas roupas. Mas aqui a gente já não precisa mais pensar tanto como roupa, vamos pensar assim como layer. Se vocês podem recordar, eu acabei de falar para vocês que é você que tem que mandar no programa, é você que tem que dominar os usos, é você que tem que dominar as ações, e não o programa dizer para você o que você tem que fazer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os nomes dos layers que a gente vai estar trabalhando, que o meu aqui é diferente do original do programa. Até que as combinações eu deixei, editei e acrescentei o que me era necessário. Mas aqui, porque aqui não me é interessante mudar tanta coisa, não me foi necessário mudar tanta coisa. Mas nos vegetais, nos layers, sim, eu criei os meus layers. Eu criei a minha forma de trabalho, eu criei a minha metodologia, que para mim, Douglas, está funcionando perfeitamente. Não é necessário você copiar a metodologia de uma outra pessoa. Você vai adaptar o conhecimento global do programa para fazer com que ele se encaixe na sua rotina de trabalho. Então, a minha rotina de trabalho funcionou como? Vou selecionar todos os layers, vou apagar todos os layers e vou criar os meus layers. Eu vou criar a minha metodologia de trabalho, eu vou criar o meu nome de layer, eu vou criar a minha organização de como eles estão aparecendo e sendo usados. Entendeu? Por motivos óbvios, eu vou cancelar para não perder todos os meus layers, tá? Então, eu vou voltar com a configuração. Então, nós temos aqui essa nomenclatura. O ArchiCAD ele propõe já uma nomenclatura quando você instala ele. Só que são leis que estão atribuídos a elementos que você não sabe. As pessoas não sabem. Podem até ter um trabalho de pesquisar em cada coisa, mas eu acho tão mais complexo você tentar compreender como o programa está se organizando na caixa de leis do que você criar o seu próprio. Quando você apaga um layer e vai fazer uma determinada função que ele pede layer, ele dá um erro para você. Erro, o programa está faltando layer, por favor, usuário, defina para mim. Então, quando você define que uma determinada ferramenta de modelagem precisa de um layer, você está mandando no programa. É você que determina o que está acontecendo e não o contrário. Então, quando isso acontecer, você pode sim seguir a metodologia, você pode trabalhar em conjunto com a metodologia com seu sócio, com a sua sócia, não importa. Mas vocês estão criando a metodologia própria de vocês. E aqui eu criei com base na disciplina. Tudo que é de arquitetura, tudo que é de estrutura, tudo que é de um desenho geral, não importa, tudo que é de hidráulica, luminotécnica, urbanismo, enfim, quantas disciplinas, quantos leis vocês quiserem, vocês podem organizar. Mas organize de uma forma a lembrar para vocês mesmos que vocês fizeram isso. O importante não é você ensinar para uma terceira pessoa, para uma quinta, para uma oitava pessoa. O importante é você lembrar para você mesmo. Todo programa do mundo não é a premissa não é de quando der um erro, de se der um erro, mas é quando der um erro. Todo programa do mundo dá erro, não importa qual seja, não importa o quão fácil ou quão difícil seja, não importa se o usuário é muito avançado ou extremamente inexperiente. Todo programa, uma hora ou outra, vai dar um errinho que a gente precisa entender e compreender como que ele está sendo executado para poder chegar no momento correto e solucionar. Então aqui ele vai dar um erro também, ele vai continuar dando erro. Eu vou estar utilizando o programa hoje, mês que vem, no ano que vem, e vai acontecer um erro. Só que eu sei aonde que eu tenho que ir para solucionar aquele erro. E é isso que vocês têm que ter em mente também. Não importa
como que vocês vão nomear, mas nomeiem de acordo com a nomenclatura, evidente, que vocês vão estar utilizando para fazer com que vocês lembrem para vocês próprios que aquilo significa a resultante que você espera chegar. Ok? Então a caixa de leis ela é extremamente simples. Eu, quando estou dando as instruções de ARC para as turmas, para os alunos, enfim, eu já procurei fazer algumas pesquisas com os próprios alunos e 99% dos alunos que trabalham com outros programas de arquitetura têm uma dificuldade maior de compreender os layers e como eles funcionam. Mas quase a totalidade deles, quando não tem programas na mente que possam, entre aspas, poluir ou contaminar a compreensão de como funcionam os layers, pegam muito rapidamente essa conceituação, essa forma conceitual de trabalhar. Então, uma dica que eu dou: quando quiser organizar os layers, esquece como funciona o AutoCAD, esquece como funciona o CorelDRAW, esquece como funciona o Illustrator, esquece como funciona qualquer outro programa. Pense apenas em compreender como funciona no ARC, que aí vai muito rápido para vocês, extremamente rápido. Ok? Então, aqui a nossa caixa de definição de layers é muito tranquila. Só que quando a gente está trabalhando para gerar essas informações na extração de documentação, ele não quer saber dos layers, ele quer saber da combinação. Então vamos lá. Douglas, olha só, eu vou fazer uma planta de projeto de arquitetura, vou fazer uma planta de projeto de estrutura e vou fazer uma prancha para mostrar para o meu cliente como mobiliário. Beleza, são três finalidades diferentes que você vai dar, são três tipos de documentação diferentes. Então você precisa mostrar o que no projeto de arquitetura? Preciso mostrar a alvenaria, preciso mostrar a estrutura, preciso mostrar isso, preciso mostrar a escada, preciso mostrar paisagismo, tal. Tranquilo, isso daí vocês colocam informações que vocês acharem mais conveniente. Coloquei. Mas agora eu vou levar lá para a obra, então eu quero levar o meu projeto de estrutura. Eu pergunto para vocês, eu preciso mostrar aonde que está o mobiliário? Eu preciso mostrar aonde que está localizado o computador da pessoa que vai estar usando a casa? Negativo, eu preciso mostrar apenas o que está sendo executado para a estrutura. Em contrapartida, eu não preciso mostrar para o meu cliente final qual o tamanho e a localização dos pilares, porque ele não vai compreender. Isso daí é resultado para a equipe de obra. Isso daí é resultado para você, projetista. Isso daí é específico para o engenheiro. Isso daí é específico para as pessoas que estão sendo locadas dentro do projeto. Então, quando for chegar no meu cliente, eu vou dar uma outra quantidade de informações e um outro grau e qualidade de informações. E é para isso que essa caixa, essa seleção aqui das combinações vegetais serve para você, entre aspas, de uma forma metafórica falando, para você mostrar o usuário final, para você locar o resultado final do projeto. E aí entra aquela forma paralela que eu estava falando. É o uso, o evento, é o local que você vai estar utilizando. Entendeu? Então essa localização aqui dos layers é bem simples de trabalhar. Quando a gente chegar aqui, olha, no mapa de projeto, e a gente estiver trabalhando no nosso mapa de vistas, vocês vão verificar que essa caixinha aqui ela é super importante de trabalhar. Ele não quer saber dos layers, mas ele vai sempre trabalhar com as combinações de layers, ok? Então, continuando, nós temos aqui o nosso CTB para trabalhar. O tópico 1 foi os layers, que a gente acabou de finalizar, para poder dar uma breve resumida nos layers, a gente trabalhou com ele bem tranquilo, e a gente vai estar trabalhando agora com as nossas canetas e cores, ou seja, o nosso CTB. Mas aqui no ArchiCAD a gente não tem CTB, a gente não trabalha com CTB, o ArchiCAD não possui CTB. Mas eu coloco CTB apenas para as pessoas que já têm conhecimento de AutoCAD. Quando eu dou o meu conteúdo programático das pessoas que vão querer fazer o curso, eu forneço conteúdo programático e indico que as canetas e cores são, entre parênteses, o CTB, para que elas possam compreender que trata-se exatamente da configuração de canetas, cores e espessuras. Então, trabalhando dessa forma, nós vemos que aqui também eu trabalho com a minha forma organizacional e não a que o programa me propõe. Eu tenho a minha caneta de 1 para 100 para arquitetura, para elétrica, para hidráulica. Eu tenho a minha de 1 para 50 para arquitetura, para elétrica, tenho a de 1 para 10. Enfim, não importa quantas escalas eu trabalho, não importa para quantas disciplinas eu trabalho. O que importa é que precisa-se organizar o nosso projeto.
vocês precisam organizar o projeto, organizar o ArchiCAD e organizar a sua própria forma de trabalho para fazer com que o projeto ele seja produtivo. Tá bom? Então, o que nós temos aqui? E isso daqui vai ser importantíssimo, extremamente importante, se eu posso dizer vital, para a próxima configuração que a gente vai fazer, que é composições. Então eu vou dar uma explanada nisso daqui bem breve, para entender como é que isso funciona, e nas composições vocês vão perceber o quanto essa caixa aqui embaixo, nas nossas células de 1 até 255, são importantes para a gente compreender e utilizar nas nossas canetas de configuração da composição. Então nós temos aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, de 1 para 50. Temos aqui a organização do nosso projeto, temos aqui a organização do nosso CTB, onde eu tenho, sim, a caneta da célula de 1 até a célula 100, eu tenho as canetas oriundas e originais do programa, a qual eu não mudo, a qual eu sempre deixo original, ao contrário dos layers, onde eu queria dominar tudo aqui, aqui eu falo, não, Ark, vamos fazer uma paradinha? Vamos eu e você entrar em combinação, vamos entrar em sociedade, eu ajudo você e você ajuda a mim. Então, nesse pedaço aqui, eu entro em sociedade com o ArchiCAD, eu não tento entrar em conflito com ele. Porque se entrar em conflito com ele nesse pedaço, pode ser que aconteça algum imprevisto que eu não vou dar tempo de resolver. Então, aqui, eu ajudo o Ark e ele me ajuda. Tá bom? Então, aqui, da caneta 101 até a caneta 140, são todas brancas, não importa. Eu estou aqui com o código RGB 255 para todas elas. Então, o branco eu também deixo, são oriundas do programa. Tá vendo? Trama de vista, trama de fundo, trama de vista, então eu sempre deixo aqui. Mas da caneta 141 até a caneta 255 são todas definidas pelo utilizador, em que ele deixa para você, usuário do ArchiCAD, definir a cor e espessura que você quer. E aí entra a minha forma de organização. Eu não mexo nas canetas de 1 a 140, de 1 a 140, de 1 a 100, nem de 100 a 101 até 140. Todas essas canetas aqui eu deixo oriundas do programa. A partir da caneta 141 até 255, eu me organizo. E me organizo como? Vocês estão se perguntando. Além de colocar um nome aqui indicativo da escala, eu venho aqui e classifico todas essas canetas segundo norma representação da projeto de arquitetura. Ou seja, a Associação Brasileira de Norma Técnica, Norma Brasileira de Representação 6492 de 1994. Ela versa sobre representação de projeto de arquitetura. E eu adaptei toda aquela norma para cá. Ou seja, eu adaptei todo o ArchiCAD para atender o que minha norma manda com que eu represente o meu projeto. Então, todas as cores que estão aqui, do preto até o tom de cinza, bem claro aqui, elas estão atendendo a norma, tanto com espessura quanto com cor. Ok? E como que eu organizo? Eu tenho duas canetas de preto, eu tenho duas colunas de preto, a qual eu sempre trato colunas sempre com uma cor, não importa. Eu escolhi uma cor, eu coloco sempre na coluna, e as linhas eu coloco sempre com espessura. A mesma espessura para a mesma linha e a mesma cor para a mesma coluna. Então eu trato sempre com as duas primeiras colunas como preto, entretanto a primeira coluna eu trato como uma cor imutável. Ela nunca vai mudar, ela sempre vai ser preta em todas as disciplinas que eu trabalhar. E para que isso? Para poder tratar com documentação, tipo eixo de corte, tipo uma linha que eu quiser puxar, tipo um texto, prancha. Então, aquelas indicações que não mudam de cor em nenhuma disciplina, eu deixo nas canetas de cor imutável, que são essa primeira coluna. Na segunda coluna, como vocês viram, muda para um tom de cinza, dependendo da estrutura que eu estiver trabalhando aqui de nomenclatura e de seleção na disciplina, que vão mudar. Se porventura eu estiver trabalhando com uma caneta que eu vou estar fazendo um projeto executivo de ar-condicionado, eu coloco todas as minhas estruturas, coloco a minha alvenaria, coloco o meu layout imobiliário nos tons de cinza, para que eles fiquem relativamente esmaecidos, e eu possa trabalhar com a informação que efetivamente eu preciso mostrar, que é o ar-condicionado. Então eu trabalho com essa organização de duas colunas em separado para poder fazer com que haja essa alteração de cor. Enquanto os tons de cinza vão ser para mobiliário, para chura, para indicação de hatch, enfim, para o que eu precisar. E as cores, caso eu precise mostrar alguma coisa colorida, e eu vou e coloco aqui. Mas ao contrário do AutoCAD, onde as cores elas representam as espessuras, aqui não, as cores elas representam as cores. Porque as espessuras elas estão definidas nas linhas. Porventura, essa primeira linha está como 0,50. A segunda linha está como 0,30.
a terceira linha como 0,20 e por aí vai. Então, cada linha ela tem uma representatividade, tanto de cor quanto de espessura de linha. Então, porventura, por exemplo, eu selecionei esse azul aqui, dessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, ele vai estar com 0. Só que o 0 dele é um 0 de espessura mínima, ele sempre vai colocar uma espessura mínima. Como, por exemplo, esse cinza aqui da minha segunda linha, o cinza mediano mais escuro da segunda linha, ele vai estar trabalhando com uma espessura de 0,30 milímetros. Então, essa organização do programa com relação a essas espessuras e cores, ele vai estar fazendo dessa forma bem sutil, bem tranquila e bastando o mínimo de organização para vocês mesmos colocarem no programa, isso daqui vai dar um resultado muito tranquilo. Se você quiser selecionar para criar uma outra disciplina, tipo, sei lá, ar-condicionado, basta você mudar qualquer coisa. Um exemplo, vou colocar aqui um exemplinho de esse cinza, por exemplo. Coloquei aqui, que ele automaticamente me joga um pessoal. E aí eu posso salvar como uma outra disciplina. Então basta você mudar, que o restante, ele permanece inalterado. Então isso significa que eu fiz o meu primeiro documento muito bem redigido para uma pessoa tirar 800 xerox. Então sim, eu fiz a minha primeira configuração muito bem feita e o restante das configurações vai sair perfeita. Entenderam? Então, por enquanto, 2 tópicos muito simples, que foram os layers e foi as canetas e cores. Então, com relação a isso, dificuldade zero, tranquilo. A parte difícil do programa nem está aqui, entendeu? Então aqui é super tranquilo de trabalhar. Uma próxima composição de configuração que a gente vai ter que fazer é realmente oriunda dessa quantidade de informações que a gente está trabalhando. Tá bom? Então isso daqui vai interferir diretamente no que a gente vai mexer agora, que é nossa configuração de composições. E aí entra num dilema muito interessante. Aqui a gente é sempre obrigado a pensar em 3D. Para se fazer um projeto, não se consegue, pelo menos no ArchiCAD, não se consegue pensar primeiro em 2D para depois pensar em 3D. Você tem que pensar em 3D logo no começo, para aí você pensar em 4D, 5D, e aí depois você pensa em 6D, volta para o 3D, pensa no 5D. Então você está pensando em diversas dimensões o tempo todo, e não apenas uma coisa planificada. Então aqui sim você está trabalhando com uma composição complexa, a qual você vai estar realmente não fazendo uma representação apenas de parede, onde nós temos o reboco e o tijolo. Você não está fazendo apenas uma representação de planta baixa, você está fazendo uma configuração de composição complexa que o ArchiCAD vai utilizar para poder fazer um elemento complexo 3D, para poder gerar informação para quadro de tudo que você imaginar. Ele vai buscar informações e vai editar informações que dá para colocar em todas as etapas de projeto. Então, sim, essa janelinha super pequenininha aqui, com meia dúzia de configurações, vai dar uma cadeia de resultados super interessante, super complexa e super grande. Então, essa janelinha super simples aqui de configurar, que é muito simples de configurar essa janela, dá um resultado gigantesco. E essa é a excelência do ArchiCAD. Isso é a maravilha desse programa. Você faz uma coisa e ele já te dá diversos resultados, e isso de uma forma, sabe, muito boa, muito boa. Então nós temos o que aqui? Configuração de alvenaria, por exemplo, apenas o tijolo. Nós temos aqui a caneta de contorno, as canetas de esqueleto de alvenaria e as canetas de contorno de reboco. Então, olha aqui que interessante. Onde é que está meu mouse aqui agora? Ó. Caneta da linha de separador de camada. Por exemplo, a linha sólida também. Nós temos aqui a representatividade do nosso CTB, entre aspas, porque é canetas e cores. Tá? O CTB para o pessoal entender que são apenas canetas e cores. Nós temos aqui todas as nossas canetas e cores que vamos utilizar no programa. E com base na nossa norma de representação ABNT, nós temos aqui a caneta 182, da célula 182, no caso, a caneta 020, que está sendo representada para a nossa alvenaria, para o nosso esqueleto. Então, tudo aqui ele vai ter um CTB para configurar, tá vendo? Nós temos o CTB. Eu vou descer aqui de novo, nós temos o CTB. Nós temos aqui mais um CTB. Aqui a gente tem um outro CTB. Então, tudo está configurando do nosso CTB. Lembrando sempre que, de novo, repetindo, não existe CTB. Isso é apenas para compreensão que trata-se por canetas e cores. O Arc ele não tem CTB.
O ArchiCAD não trabalha com CTB. Isso é apenas como uma forma de compreensão. Ok, pessoal? Apenas compreensão. Então aqui nós temos a configuração de alvenaria e você pode trabalhar com quantas configurações você precisar ou quiser. Alvenaria de 15, alvenaria de 25, madeira, você pode trabalhar com tijolo, você pode trabalhar com divisória, você pode trabalhar com parede de drywall. É super interessante, essa parede aqui foi eu que fiz. Super interessante, fácil de fazer. Onde você tem aqui a nossa chura de isolamento. Ó, esse daqui foi uma trama, foi uma chura que eu criei. Fazer a chura aqui, ela é muito simples, ela não é complexa de fazer. É muito tranquila. Entendeu? É mais fácil se tropeçar andando para frente do que fazendo aqui a chura. Realmente é muito tranquilo de fazer. Tá bom? Então você tem toda essa configuração. Mas a parte de composição aqui, o que chama atenção, além desse CTB todo, para fazer com que a parede ela tenha uma configuração perfeita em 2D, é essa configuração em 3D também, aonde nós temos aqui, presta atenção pessoal, essa configuração aqui de prioridade de camada. E é esse o paralelo que a gente tem que criar, porque nós temos aqui, falei com vocês, sempre o pensamento em 3D. O ArchiCAD, imagine que ele está trabalhando sempre num imenso projeto na escala de 1 para 1. Vocês nunca estão projetando em computador, vocês não estão projetando uma maquete, vocês não estão utilizando o programa BIM. Se a gente pode fazer assim, se a gente pode falar assim, vocês estão realizando um projeto na escala de 1 para 1. Então, sim, a escala de reboco aqui, você tem que colocar esse reboco coincidindo com outro reboco. Como assim, Douglas? Não entendi. Assim, quando duas paredes elas se juntam, eles precisam ter uma junção das camadas. Olha aqui, a mesma configuração que a gente estava trabalhando. Ó. O reboco, nós temos aqui o tijolo e temos um outro reboco. Mas quando a gente juntar essas duas paredes, esses dois elementos complexos, eles precisam se juntar. E acontece isso. Os tijolos aqui, eles se juntaram, as camadas de reboco se juntaram, e a outra camada de reboco também se juntou. E isso acontece não só para esse pedaço, nós temos esse pedacinho aqui. Mas espera aí, por que não acontece aqui? Por que acontece em outro lugar e aqui não acontece, Douglas? Aposto que tem gente se perguntando. Porque aqui nós temos uma alvenaria e aqui nós temos uma parede de drywall, onde nós temos aqui os perfis, enfim, de fixação. Temos aqui o nosso isolamento termoacústico, as nossas placas de gesso de revestimento, e nenhuma dessas placas, nenhum desses pedaços, nenhuma dessas composições, elas têm que se juntar na alvenaria ou no reboco. E sim, isso está certo. Então não pode acontecer. Então nós temos que indicar para o programa, com base na nossa alvenaria e as prioridades de camada, que isso não pode ocorrer também no drywall. Então a prioridade menor vai ser cortado por quem tem prioridade maior. Então o reboco aqui, que tem prioridade maior do que o gesso na parede de drywall, vai fazer com que a parede de drywall seja cortada pelo reboco. Então isso fez com que essa parede aqui, embora o eixo dela ela venha até o eixo centralizador dessa parede aqui também, ela não corte. Então a representação torna-se correta. Ok? Então até aqui a representatividade está 100% perfeita, tá? Sensacional. Mas esse pedaço aqui no Arc, para quem está utilizando o Arc 17, está verificando que a composição do Arc, na verificação do 17, eu peguei o mesmo projeto, por exemplo, para indicar que na composição do ArchiCAD 17 ela não se encontra aqui. Aqui você tem apenas realmente a composição complexa, mas as prioridades de camada ele não trabalha aqui. As prioridades de camada, ele trabalha em um elemento chamado material de construção, que entra num imenso complexo chamado superatributo, a qual ele trabalha com todos os materiais de construção para poder fazer com que, olha só, as nossas achuras, se a gente pode dizer assim, para ter uma fácil compreensão, elas vão ter determinadas prioridades de interseção, que no caso do 16, ele estava nomeado como a prioridade de camada. Está vendo aqui? Prioridade de camada, enquanto no 17 teve uma renomeação apenas da prioridade de interseção, que no ArchiCAD 16 ele vai apenas até o 16, enquanto no Arc 17 ele vai do 0 até o 999. Então esse material de construção aqui fez com que a configuração de composição complexa ficasse extremamente mais interessante.
Porque além dele dar essa prioridade, ele já trata direto com propriedade física, que vai fazer com que o teu projeto ele tenha resultantes diretos em relatório de sustentabilidade, no ecodesign que tem aqui. Então ele já dá, sabe, muita informação adjacente. Então ele não trata apenas na composição, ele com essa pequena configuração ele já dá diversas coisas, o que é sensacional. Então o ArchiCAD ele é excelente nesse tópico. Tudo dentro do programa, você não precisa ter que ficar instalando tanto plugin. Ele no próprio programa ele já te dá um resultado imenso satisfatório. Então, voltando aqui para o 16, nós temos essa configuração de prioridade de camada que faz com que tenha essa representatividade correta, pelo menos para o projeto executivo. Ok? Então nós passamos o quê? Vamos dar uma recapitulada. Nós passamos pelos layers, que é aquela configuração que nós vimos, aquela comparação que nós fizemos com o guarda-roupa, com as roupas e tudo mais. Nós temos as canetas e cores, que como processo comparativo a gente fez como o CTB do AutoCAD, mas não é o CTB, lembrando sempre, repetindo, não existe CTB no ArchiCAD. É apenas para a compreensão de quem está oriundo do AutoCAD. E, para finalizar, nós vimos a nossa composição. Mas tudo isso junto é tranquilo. São configurações bobas, são configurações tranquilas, que quando pega-se a prática do programa, essas configurações são até rápidas de fazer. Mas a parte difícil agora, ela encontra-se aqui no navegador. Ela encontra-se no mapa de projeto. Nós temos aqui o mapa de projeto para se trabalhar. Nós temos o mapa de vistas para trabalhar. Nós temos o mapa de layouts, ou o livro de layout para se trabalhar. E nós temos o conjunto de publicador para trabalhar. Tá bom? Então vamos explicar o que significa cada uma dessas coisinhas aqui bem rapidinho para vocês. O nosso mapa de projeto, sim, ele é onde você efetivamente projeta, é onde você efetivamente vai estar trabalhando nos seus pisos, realizando os seus cortes, fazendo os seus detalhes, colocando as suas folhas de trabalho, tendo os seus documentos detalhados 3D. Não importa o que você vai fazer, o que importa é que você tem que fazer no mapa de projeto. Mas quando você faz o seu projeto, por excelência daqui do ArchiCAD, você precisa gerar uma documentação desse projeto. E a documentação do projeto, eu não estou falando de prancha, eu estou falando de extração de planta baixa, de corte de fachada, em escala de 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, para 250, não importa. A quantidade de informações que você vai gerar dali não importa, mas você precisa gerar uma informação. Se vocês puderem analisar, todo o meu projeto está com todas as informações sobrepostas. Informação de documentação, de luminotécnica, de eixo, de layout de arquitetura, de layout do mobiliário, de cota, de construir, de demolir, tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, todas as informações contidas no mesmo local. Tudo, não importa o que aconteça, vai estar tudo no mesmo local. Então, sim, está correto. Por enquanto, a gente está vendo que o processo está indo exatamente do jeito que a gente previu. Então, sim, tudo aqui está acontecendo da mesma forma. Beleza. Mapa de projeto. Coloca aí, mapa de projeto igual a projetar dentro do programa. Mapa de vistas vai ser igual a as extrações de documentação. E vocês podem reparar que nós temos o térreo no 1 para 50, nós temos o térreo em outro conjunto, nós temos o térreo em outro, em outro, em outro, e por aí vai. E nós temos o térreo repetido em todas as extrações de documentação. É como se eu agora projetasse uma residência e entregasse uma obra para uma planta baixa para quem vai realizar a obra, uma planta baixa para quem vai fazer um render do projeto, por exemplo, e uma planta baixa para o cliente. É a mesma planta baixa do mesmo projeto, só que com informações diferentes. Uma vai dar informações de execução de obra, outra vai dar informações de imobiliário, outra vai dar informações para a pessoa que vai confeccionar a imagem tridimensional renderizada. Então, está correto. Aqui nós temos o nosso mapa de vistas. Vamos lá. Mapa de projeto igual a realização do projeto. Mapa de vistas igual a extração de documentação de todo o meu projeto. Nós temos o livro de layout, que é efetivamente onde a gente vai estar trabalhando as pranchas do nosso projeto, onde nós temos a planta baixa, nós temos os cortes, nós temos os detalhes diversos, nós temos as nossas perspectivas em corte, para poder auxiliar, o que eu considero muito interessante, você mostrar sempre uma perspectiva para o cliente, porque a grande maioria é leiga em arquitetura, então é muito mais fácil deles compreenderem em perspectiva o que está acontecendo do que em planta baixa em corte.
Então, todo projeto que eu faço, eu procuro sempre colocar uma perspectiva com ponto de iluminação, com luminotécnica, com, enfim, toda a parte construtiva em si, que fica muito mais fácil para eles compreenderem. Então, aqui também, na parte da prancha, eu coloquei também as perspectivas em corte e coloquei alguns detalhes que se faziam necessários para a compreensão do projeto, que, por sinal, foi até pequeno, mas gerou bastante detalhe. O cliente me exigiu bastante detalhe, então eu precisei de um tempo bem considerável para fazer, por conta da quantidade de informações que ele estava exigindo. E nós temos, por último, o nosso conjunto de publicador. Então, galera, olha só. Para finalizar essa parte aqui do navegador, eu vou combinar uma coisa com vocês. Vamos supor que nós temos 10 etapas para poder cumprir isso daqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou começar da etapa 1, etapa 2, etapa 3 para mostrar o navegador. Eu vou começar da etapa 10, vou voltar para 9, para 8, para 7, para 2, para 1 e finalizar. Tá bom? Então o que acontece? Vou fazer um processo retroativo, vou fazer um procedimento inverso para mostrar para vocês. Repara que aqui o conjunto do publicador, ele tem as pranchas para poder publicar, sejam elas quais forem ou quantas forem, que elas estão contidas no nosso livro de layouts. Temos aqui um mapa de layouts aqui que a gente está trabalhando e ele tem as informações de prancha e as informações de layout mesh. Mas nós estamos utilizando apenas o conjunto de prancha. Então, significa que o publicador ele nunca vai pegar uma informação do layout mesh para publicar. Tá, ponto 1. Ponto 2. Se eu, porventura, criar uma prancha aqui no nosso livro de layout, por exemplo, o nome aqui. Pronto, vou utilizar um A2 estendido, por exemplo. Coloquei aqui, prancha com BIM. Beleza, legal. Criei. Tá aqui, olha só, pessoal. A minha prancha com BIM criada. Congresso BIM. Legal. Criei a minha prancha. Então, o que tem que acontecer? Obrigatoriamente, o ArchiCAD não tem possibilidade de negociar comigo. Ele tem que estar aqui. E está. Então, certeza de estar funcionando 100%. Tranquilo. Voltamos para cá e nós temos aqui. Mas espera, a minha prancha ela não tem informação nenhuma. Apenas as pranchas que vão estar inseridas no carimbo, como a legenda de iluminação, como, por exemplo, a legenda de revestimento, as notas que eu sempre coloco, tal. Então, nós temos o que aqui? Uma prancha vazia. E precisamos colocar as extrações de documentação. Vocês lembram de que é a extração de documentação que eu brinquei com vocês agora? Sim, aqui no mapa de vistas. No mapa de vistas eu vou estar buscando as informações para poder colocar na nossa prancha. Então eu vou pegar uma aqui qualquer, tá? Só como critério de exemplo, aqui o térreo do layout, ó. Plantas, projetado, 1:50, está no conjunto do planejado. Então eu vou colocar minha prancha aqui, meu desenho, e certeza, ele está funcionando. Adequei aqui. Não me importa não me importa saber o que efetivamente está sendo configurado, ok? O que me importa é eu colocar o desenho aqui para mostrar para vocês. Então, o layout de prancha não me interessa nesse momento, tá? Eu vou só colocar o desenho aqui para poder finalizar. Então, beleza. Colocamos aqui o nosso desenho. Eu vou pegar um outro qualquer aqui. Não me importa qual é, eu só quero mostrar para vocês como que faz para colocar. Corte C, por exemplo. Pronto, aqui, vou botar um corte C aqui. Mesma coisa, pronto. Não me importa qual a localização dele na prancha, mas só para mostrar para vocês que dá para colocar ele aqui com uma tranquilidade. Pronto, coloquei meus desenhos aqui na prancha. Beleza. Mas vocês viram que eu busquei esse desenho aqui no conjunto de mapa de vistas? Perfeito. Vamos agora mostrar como que isso funciona. Voltando. Eu vou publicar,
as pranchas estão contidas no meu mapa de layout, no meu livro de layout, que para fazer essa prancha eu busquei as informações que estão contidas no mapa de vistas. E o mapa de vistas, no conjunto de cada um, ele busca determinadas informações, e duas delas são combinação de vegetais, que são as combinações que a gente estava trabalhando agora há pouco. Verifique que ele não está nem aí para a quantidade de leis que você tem no seu projeto, mas ele quer saber quais são os conjuntos de leis que você tem. E como segunda coisa importante que a gente viu hoje são as nossas conjuntos, as nossas combinações de conjunto de canetas. Então, para isso, nós temos aqui, ó, para o plantas de projetado 1:50, e vocês verificaram que eu também coloquei a escala aqui. E isso lembrou a mim mesmo que eu estou utilizando esse conjunto para o conjunto de elétrica, que está no 1:50. Então, no 1:50 de elétrica, eu estou utilizando essas configurações, que a combinação de leis é detalhe elétrica, a escala 1:50, o conjunto de canetas 1:50 elétrica, que foi aquele CTB que a gente fez. Então, ok, perfeito, 100% perfeito. Então, nós temos para cada uma dessas configurações aqui, uma forma de configuração diferente. Olha aqui, conjunto de canetas, detalhe. Cadê o elétrica? Não tem. O elétrica, embora exista, eu não estou utilizando para cá. O conjunto de canetas ele deixou de ser o conjunto de 1:50 de elétrica, ele passou a ser 1:50 normal. Então não importa a quantidade de configurações e de informações que você coloque, mas você precisa informar o programa que ele está sendo utilizado aqui para poder colocar. Então nós temos o que aqui? Fazendo de novo um processo retroativo aqui para finalizar esse pedaço todo. Nós temos um conjunto de publicação que vai inserir na sua listagem as pranchas que estão sendo confeccionadas aqui no mapa de layouts, no livro de layouts. Dentro do livro de layouts, eu tenho as informações de desenho, olha aqui, ó, o TR e o corte que eu estava utilizando, que foram configurados aqui no meu mapa de vistas, que trata exatamente da extração de documentação do projeto, e cada conjunto desse daqui tem uma configuração específica. Não que seja uma configuração específica dentro, mas ele busca informações e busca configurações que a gente já fez previamente. E dentro dessas configurações de mapa de vista são as informações que estão contidas no mapa de projeto. Então, é como eu disse lá no começo do que a gente estava conversando, não significa que ele está errado em determinados momentos. Significa que se você projetou, se você configurou, se você teve uma boa rotina, dentro da conceituação inicial do programa, vai dar um resultado perfeito. Se você errou em algum pedaço, vai dar um resultado ruim. Não significa que você não possa alterar isso no meio do processo. Tanto pode quanto deve. Se você verificou que tem um determinado erro que está acontecendo, você pode consertar na metade do caminho, não tem importância nenhuma. Mas se porventura você viu que está certeza, 100% exato o que você quer, basta você organizar o seu layout, a sua prancha, para fazer com que ela tenha uma apresentação relativamente tranquila, para poder mostrar para o seu cliente o resultado final. E não importa qual cliente, você pode mostrar isso para o cliente que contratou, você pode mostrar isso para o conjunto das pessoas que vão estar trabalhando na obra, empreiteira, você pode estar mostrando para construtor, não importa, o resultado final não tem o menor problema. O que é interessante aqui para vocês é ter uma forma de organização para poder fazer com que o resultado ele saia bem apresentado no seu projeto. Ok? Não significa que não vai ter erros. Sim, vão ocorrer erros, muitos erros ao longo do processo, mas mais importante do que não ter erros é saber como consertar os erros. Foi como eu disse, não importa, do usuário mais avançado até o mais inexperiente, ele vai ter um erro em alguma etapa do processo. Então, isso tem que se saber para poder chegar na hora e conseguir consertar de forma tranquila, satisfatória e sem a menor problemática. Tá bom? Galera, então eu agradeço bastante a presença de vocês, agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer conseguir falar do ArchiCAD para vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que a minha didática ela tenha sido boa para mostrar, nesse pouquíssimo tempo que a gente tem de trabalho aqui, mostrar para vocês como que o programa efetivamente funciona, as partes importantes, efetivamente
tem que estar bem feitas, não tem como fugir disso. Então, agradeço muito a presença de todos, agradeço ao organizador do evento que me convidou, me deu o prazer de estar falando desse programa para vocês, de compartilhar o prazer de conseguir projetar com esse programa e dar aula do programa. Então, é sensacional também ver que as pessoas, tanto alunos de faculdade, quanto escritórios, quanto professores de universidade, eles vêm ter aula comigo e vão no final projetando, bem projetado, porque eu consegui passar as informações para eles. É evidente que o tempo que a gente tem aqui, de pouco menos de uma hora, não satisfaz para poder explicar tudo que o programa tem a oferecer, mas deu para dar uma pequena ilustração de como que ele tem potencialidade, e para explorar a potencialidade do programa tem que haver um mínimo de organização e metodologia para isso. Então eu agradeço muito o organizador por ter me dado essa oportunidade de mostrar para vocês o ArchiCAD. Agradeço a todos vocês que disponibilizaram um tempo de vocês para estar aqui aprendendo um pouco do programa e se aprimorando no processo. Agradeço muito, principalmente a todo mundo que conseguiu estar aqui. Vou estar disponibilizando os meus contatos para todo mundo, para poder dúvidas, sugestões, críticas, que é o mais importante, não tem importância. Pode entrar em contato comigo e a gente está sempre à disposição para poder ajudar e poder mostrar e compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Então, galera, grande abraço para todo mundo, muito obrigado novamente, agradeço a todos e numa próxima oportunidade a gente vai estar junto de novo, tá bom? Valeu, gente, grande abraço para vocês e aproveitem tudo aí. Tchau, tchau, gente.